Para você que vai assistir essa aula, não sei que dia você vai assistir, não sei quando você entrou na comunidade SOS Idoso. Essa aula faz parte da Jornada da Longevidade, estamos na 4ª aula. Hoje vamos conversar sobre depressão e ansiedade. Eu sugiro que você assista todas as aulas anteriores, nós tivemos 3 aulas antes dessa. Sugiro que você assista para que você consiga entender com mais profundidade todos os assuntos. E para você que acompanhou todas as aulas, que está comigo desde o início da comunidade SOS Idoso, fica aqui a minha gratidão. Deixem sempre os comentários de vocês, tá bom? Participem durante as aulas e quem vai assistir depois também pode deixar o seu comentário posteriormente. Se houver perguntas e dúvidas, eu vou estar respondendo também, tá bom? Então, hoje o nosso tema é depressão e ansiedade. Como a gente pode prevenir esses estados, como superar depressão e ansiedade, tá? Por que a gente trabalha junto? Porque tanto a depressão quanto a ansiedade são estados emocionais extremos, tá? Então a gente tem o estresse, que é um estado emocional também que traz várias complicações, mas a ansiedade e a depressão, elas vêm muito em decorrência do próprio estresse. Então é um estado mais extremo ainda de uma questão emocional, tá? E aí a gente sabe hoje que tanto a depressão quanto a ansiedade são estados que, inclusive, estão entre as principais causas aí de incapacidade funcional. Então, hoje o número de pessoas, de incapacidade para o trabalho, na verdade, né? Então, o número de pessoas que precisam se afastar do trabalho por conta de ansiedade generalizada, por conta de depressão, é muito grande. Então, a gente precisa estar trabalhando essas questões também. Para o indivíduo idoso, a situação se complica muito mais. Nesse momento, por exemplo, nós estamos gravando essa Jornada da Longevidade no dia 30 de setembro de 2020. Eu não sei quando você vai assistir, mas nós estamos enfrentando um momento de pandemia. E nesse momento de pandemia, esses estados emocionais de ansiedade e depressão estão se aprofundando cada vez mais. Isso tem todo o impacto na vida do idoso, porque, por exemplo, quem vive esses estados está mais propício, precipita um conjunto outro de doenças, como, por exemplo, doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Existe todo um conjunto de estudos que já comprovam isso, que já comprovam que pessoas estressadas e deprimidas desenvolvem essas doenças todas que eu citei anteriormente. E a gente fala precipita porque muitas vezes é uma pessoa com 40 anos, né? Por isso que a Jornada da Longevidade não é só para idoso, né? Mas a Jornada da Longevidade eu estou falando para todos aqueles que querem envelhecer com saúde. Então, se você não cuida desses quadros, você provavelmente vai sofrer com esses problemas. E muitas vezes você fica assim, mas eu me alimentei bem, mas eu me exercitei, sim, mas como está o seu estado emocional, né? Se o seu estado emocional não está sendo bem trabalhado, se você não goza de saúde emocional, você fica propício a desenvolver essas doenças. E aí, muitas vezes a gente imagina também que esses estados, eles alteram só a nossa mente. A gente pensa na mente como uma coisa muito abstrata. Quando, na verdade, quando a gente fala desses estados, nós estamos falando de mudanças fisiológicas, né? De mudanças em todo o nosso organismo e principalmente em nível celular. Então, é algo palpável, tá? Depressão e ansiedade diminuem os telômeros, que eu já ensinei para vocês em outras aulas. Então, trazem essa instabilidade, trazem esse envelhecimento precoce. Mais uma vez, por que a gente vê aí cuidadoras de idosos, às vezes pessoas com 50 anos, até com 40 anos, totalmente envelhecidas, com uma face envelhecida, com a saúde muito mal, cheio de problemas de saúde, cheio de dores, né, cheio de complicações, por conta, porque não conseguiu controlar o estresse, e esse estresse acabou desembocando nesses quadros de ansiedade e de depressão, tá? E aí, o que a gente sabe hoje também? Esses estados, eles vão influenciar, como eu falei, não é só questão emocional, algo abstrato, não, isso é medido, tá? As pesquisas científicas, elas medem, tem várias pesquisas que mediram lá esses telômeros, nessa parte lá das nossas células, e viram que essas pessoas, quanto mais tempo você fica deprimido, quanto mais intenso é a sua depressão ou a sua ansiedade, menores ficam seus telômeros, tá? Só que o legal é que a gente tem como reverter tudo isso. Mais uma vez, como eu falei em outras aulas, tem como você estabilizar, na verdade, né, esses telômeros, aumentar esses telômeros e rejuvenescer. Isso pode acontecer, desde que a gente saiba utilizar as estratégias.
em determinados momentos pode ser sim que no momento agudo desses quadros você precise de medicação. Agora, tem técnicas que fazem efeito tanto quanto a medicação. Então, no momento ali agudo, no momento que você está no maior sofrimento, vai ser necessário que você utilize a medicação. Você só não pode parar nela, porque aí depois que passa esse momento de grande pico, é possível você estabilizar a sua vida emocional com as técnicas que eu vou falar para vocês hoje, tá bom? Então a gente tem como reverter, tem como utilizar técnicas para isso. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da ansiedade, muitas pessoas são ansiosas e não sabem, tá? Por quê? Porque a gente se acostuma com o quadro de ansiedade, infelizmente. Então, muitas pessoas ficam o tempo inteiro preocupadas com o futuro, né? Tem pavor de pensar no futuro, no que pode acontecer, inclusive em relação à questão da própria morte. Isso acontece com muitos idosos, né? Desenvolvem ansiedade por conta disso, o medo de morrer, o medo de sofrer, o medo de não ter a ajuda de ninguém. Faz com que isso aconteça nesse momento de Covid agora, por exemplo, que está acontecendo com os idosos, é isso. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer uma síndrome respiratória. Então, eles ficam com o pensamento lá no futuro. Enquanto o seu pensamento está lá no futuro, você já está sofrendo agora, né? Todas as mudanças fisiológicas já estão acontecendo. E o que vem acontecendo muito comum é os idosos piorarem o estado de saúde, ainda que não tenham sido contagiados, né? Não estejam com a Covid-19, tá? Então, só que muitas pessoas se acostumam com aquele sentimento, por exemplo, de agonia, aquele desconforto, aquela respiração muito rápida, né? Que é muito comum em pessoas que têm ansiedade, essa questão de você, da própria ansiedade interferir na sua vida, por exemplo. O idoso, ele tem pavor, ele tem medo de andar na rua e ser assaltado. Então, ele para de andar na rua, aí para de andar, para de caminhar, perde funcionalidade, né? E aí, com pouco tempo, já está com limitações, já está dependendo de outras pessoas. Ou eu tenho medo, por exemplo, de ficar internado no hospital. Então, por mais que eu tenha algum problema, que eu esteja me sentindo mal, eu não vou para o hospital, porque chegando lá eu vou ficar com medo. Tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma ansiedade, né? Eu esqueci o termo que se fala agora, mas, por exemplo, a síndrome do jaleco branco, se eu não me engano, que chegam no hospital já ficam com medo de adquirir outras doenças também. Então, automaticamente pisou no hospital, já ficam apavoradas, já ficam com medo de ter um diagnóstico mais ruim, né? De ter um diagnóstico negativo, vamos dizer assim. E aí ficam apavoradas e fazem o quê? Não vão ao hospital. Isso é o quê? Uma ansiedade, tá? Que vai prejudicar, que vai restringir a vida dessa pessoa, porque ela vai deixar de fazer algo que é necessário. Então, a ansiedade tem muito isso. A pessoa não se expõe àquilo que vai deixá-la sentindo a ansiedade. Quanto menos você se expõe, menos você tem a possibilidade de se curar daquilo. É a mesma coisa que acontece com o depressivo, por exemplo, que fica triste e ele não aceita a tristeza dele. Uma vez que ele não aceita a tristeza, o que ele faz? Aquilo que a gente conversou na aula anterior. Ele começa a fazer supressão de pensamentos, tentar fazer supressão de sentimentos, ou seja, ele não aceita aquela dor que ele está sentindo. Ele acha que ele não devia sentir. E ele tenta esconder. Quanto mais ele tenta esconder, mais problemas emocionais ele vai ter. E problemas físicos também. Então, o ansioso vai fazer isso. O idoso ansioso, ele vai se esquivar de todas as situações que podem trazer essa sensação de ansiedade. Só que, contraditoriamente, o que vai resolver essa ansiedade é a exposição a essas situações. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, muitas vezes, essa ansiedade vai interferir na vida do idoso, ele vai se esquivar, vai deixar de fazer várias coisas por conta do medo, por conta da insegurança com as situações e com o desconforto que algumas situações podem trazer, e isso vai prejudicar a vida desse idoso. Então, a gente sempre fala assim que a ansiedade, quando a gente fala de quadro de ansiedade, a gente fala da intolerância ao se sentir ansioso. Então, são pessoas que têm pavor a sentir ansiedade, então elas não fazem. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tinha muito medo de me expor em público. Hoje eu faço live o tempo inteiro, não me importo mais. Dá aquele frio na barriga toda vez que eu vou começar uma live, todas. Mas eu me exponho porque eu já sei que aquele frio na barriga vai passar, que aquela coisa de acelerar o coração vai passar. É só no início, vai passar 1-2 minutos da live, eu já vou estar relaxada. Mas por que eu estou assim hoje? Porque eu desenvolvi a capacidade de me expor aquilo que eu tinha medo. Então,
Toda vez que eu fazia live, eu tinha muito medo, então eu não queria fazer. Na época da faculdade, eu chorava o tempo inteiro, porque eu não queria falar em público. Eu aprendi de 2 anos pra cá a me expor. Quanto mais você se expõe e erra, e se expõe de novo, e você vê que as coisas não são aquele bicho de 7 cabeças, mais você vai se curando. Então a gente diz que a ansiedade é intolerância a se sentir ansioso, porque todos nós nos sentimos ansiosos diante de determinadas situações, né? Uma situação que a gente tem dúvida, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sente medo, mas se a gente se expõe, esse medo diminui. E aí, o que a gente fala da depressão? A gente fala que a depressão é a intolerância ao sentimento de tristeza. Então, a pessoa passa por alguma situação, seja uma situação familiar, uma situação do trabalho, e ela se sente triste. Ela não aceita essa tristeza. Ela luta com todas as forças contra essa tristeza. É isso que vai causar a depressão, tá? Então, como que é essa luta dessas pessoas contra a tristeza? Primeiro, muitas adotam aquilo que eu falei na live anterior, da ruminação, de passar por um problema e ficar prolongando aquele estresse. Então, como eu falei na live anterior, todos nós nos estressamos, sim. Mas qual é o problema do depressivo? É que ele se estressa, ele tem um estressor, ele fica triste e ele não aceita essa tristeza. Então, ele fica lutando com aquela tristeza, tá? Como? Rumina, fica o tempo inteiro pensando naquela coisa, pensando naquela situação, pensando naquela pessoa, pensando naquele patrão, naquele marido, naquele filho, naquela vizinha, e fica ruminando e tentando resolver, e tentando. Isso vai aumentar cada vez mais o estresse. Uma vez que aumenta o estresse, desemboca na depressão. Ou vai fazer supressão de pensamentos e sentimentos, como eu falei. Vai tentar esconder, fingir para ela mesma que tá tudo muito bem. Que tá tudo bem, que ela não sente raiva, que ela não sente tristeza. Isso acontece muito com pessoas religiosas, tá? Eu quero alertar isso para vocês. Não estou dizendo que religião é ruim, estou dizendo que a gente interpreta muito mal, né? Os livros sagrados, as religiões. Então a gente acha que a gente não pode ter raiva, a gente acha que a gente não pode sentir triste, a gente acha que a gente não pode sentir inveja. Só que a gente sente, não é questão de poder ou não. É questão que a gente sente. Nós somos seres humanos. E à medida que a gente sente, não tem como a gente esconder. Quanto mais você tenta esconder a sua raiva, né, a sua indisposição, a sua tristeza, enfim, qualquer sentimento que você sinta, que você muitas vezes julga aquilo como ruim, julga aquilo como pecado, mas as suas questões emocionais vão piorar, entende? Então, essa é uma coisa que não funciona. Outra coisa que não funciona é a questão da autocrítica, como eu sempre falo, você ficar se criticando, ficar se julgando, ficar julgando o seu passado. Acontece muito isso com depressivo. Por exemplo, com as cuidadoras de idosos, né? Acontece muito, por exemplo, a cuidadora não fez um curso, não fez isso que vocês estão fazendo aqui, de estudar, assistir live, etc. Ou porque não teve oportunidade, ou porque ela não quis, como acontece muito na minha página, né? Vocês que acompanham aqui, vocês sabem disso, já fizeram cursos comigo e sabem. Os cursos mudam a forma que você cuida de um idoso, mas muita gente não quer investir, não quer gastar. Aí sofre durante 1000 anos, porque não sabe cuidar, fica uma rotina estressante, o estresse vai desembocar no idoso, vai cuidar mal, vai fazer tudo errado. Aí depois vem aquele sentimento de culpa. Só que naquele momento lá atrás, essa pessoa ela não tinha consciência. Então, por exemplo, hoje ela não tem consciência que ela pode mudar a rotina, que ela pode cuidar melhor. Aí, quando chega lá na frente, ela vai ter consciência. Aí ela começa a se culpar de trás. E não adianta se culpar, porque já passou. Tá? O que passou, passou. Você não tinha consciência lá atrás. Não tem como mudar. Mas acontece muito isso. Por quê? Porque depois que morre o idoso, aí a cuidadora começa a pesquisar e tal. E aí ela vê que ela fez muitas coisas erradas e ela não consegue lidar. Mas ela fez errado porque ela não tinha condições de fazer o certo, né? Acontece muito, por exemplo, com filhos em relação aos pais. Filhos nunca imaginam que os pais vão morrer. Então, muitas vezes negligenciam, às vezes colocam numa instituição de longa permanência sem pensar se realmente colocaria ou não, né? E aí coloca porque não quer uma briga com a esposa, uma briga com o esposo. Aí lá na frente tem um sentimento de culpa. E aí começa a se criticar por conta de situações que já passaram, que não tem resolução. E, inclusive, nisso entra muito também a questão da espiritualidade, né? Não necessariamente religiosidade, mas espiritualidade. Buscar um sentido para o que passou e buscar um apoio em algo maior para você se perdoar. Porque muitas vezes a gente perdoa o outro, mas a gente não perdoa a gente. Nós somos, como diz Augusto Cury, os nossos próprios carrascos, tá? E a gente precisa aprender a se perdoar.
o indivíduo deprimido ele não se perdoa. Muitas vezes o indivíduo deprimido, isso dói que eu vou falar, não sei se tem alguém aqui com depressão, mas muitas vezes o indivíduo deprimido também é alguém muito orgulhoso. Porque é alguém que não aceita que tem errado, é alguém que não aceita os fracassos, é alguém que não aceita uma escolha errada que fez na vida, né? É alguém que não aceita, por exemplo, que o marido abandonou. Isso tudo é ego da gente. Um dia ainda vou fazer uma live sobre ego aqui pra gente conversar. É ego. Porque às vezes essa pessoa já estava num relacionamento ruim com o marido, né, com a esposa, já estava péssimo. Mas, mais uma vez, aquilo que eu sempre converso com vocês, por conta da imagem social e tudo, aquela pessoa fica, nossa, mas eu fui abandonada, nossa, mas eu fiz tudo na vida por essa pessoa e essa pessoa me abandonou, né? E aí, esse orgulho destrói também essa pessoa, porque ela não aceita a realidade, não aceita a situação de sofrimento, não aceita que foi abandonada, não aceita que o pai ou a mãe morreu ou está doente, se acha injustiçada, se acha vítima, se acha a pessoa que tem o maior sofrimento do mundo. E aí isso desemboca em depressão também. Por isso que hoje em dia a gente sabe que um dos tratamentos assim, de choque que ajudam muito uma pessoa que está com depressão é incentivar essa pessoa a fazer trabalhos voluntários. Muitas vezes ela não quer, mas ela vai começar a lidar com a dor do outro, e aquela dor do outro, que muitas vezes ela vai ver que é maior que a própria dor dela, vai fazer com que ela mude o padrão de pensamentos, né? E aí, uma vez que ela muda o padrão de pensamentos dela, ela consegue sair da depressão. Mas muitas vezes ela se vê como a pessoa que tem o maior sofrimento do mundo. Então tem muitas questões que influenciam na depressão, né? A gente tem lives, né? Eu estou falando de alguns fatores aqui, mas eu tenho lives no canal do YouTube abertas, tá? Para quem não é da comunidade SOS 12, eu fiz lives, eu acho que mês passado, falando sobre várias questões relacionadas à depressão. Mas eu estou citando algumas aqui para vocês entenderem, né? O quanto que, por exemplo, tem alunas aqui falando, quanto que ajuda quando a gente faz trabalho voluntário, quanto que ajuda a gente sair da gente. Isso faz com que a gente consiga superar, então, as nossas próprias queixas, né? Nossas próprias ruminações, nossa própria não aceitação da realidade que a gente está vivendo. E o indivíduo depressivo, ele tende também a ficar muito irritado com aquele sofrimento. Por quê? Ele fica irritado, aliás, não só com o sofrimento, como eu falei agora, mas ele fica irritado com o fato dele estar sofrendo com o sofrimento. Então, assim, ele acha que ele não pode sofrer. Ele acha, às vezes, que ele não é justo o que está acontecendo com ele. E ele acha que ele não deveria estar sofrendo por aquilo. Só que ele está sofrendo. Então, quem não assistiu a live passada, lembre-se, a gente tem que aceitar o que a gente sente, ponto, né? E a gente vai falar sobre uma técnica hoje para isso. Tem que aceitar para que a gente possa nos curar, para que possamos nos curar, né? Desses quadros. Se a gente não aceita, tudo complica. Então, hoje nós temos por volta de 350 milhões de pessoas depressivas, entre elas muitas são pessoas idosas e muitos indivíduos com quadros ansiosos também. Qual que é a questão, né? Eu não vou entrar, a gente tem live no YouTube explicando todos os detalhes sobre a questão de depressão, sobre a questão de ansiedade, mas o que eu quero focar para vocês aqui? Tanto um quadro quanto o outro, né? Qual que é a complicação? Primeiro, essas pessoas ansiosas e depressivas têm pensamentos distorcidos. Então, se você está ansioso e está deprimido, você tem pensamentos distorcidos acerca da realidade. Alguns que eu citei para você agora, né? Então, o ansioso, ele sempre acha que as coisas podem acontecer ruim, ele está com a cabeça lá no futuro, imaginando que tudo vai dar errado. O indivíduo depressivo, ele fica muito lá atrás, muito no passado. Ele não se perdoa, ele não perdoa o outro, ele não consegue lidar com o fato das perdas que acontecem na vida, que são naturais, né? Ele acha que aquilo não poderia estar acontecendo, que ele não poderia estar sentindo dor, que ele não poderia estar se entristecendo e que ele muitas vezes é uma vítima daquela situação. Ele não consegue ampliar o olhar e ver que todos nós sofremos, que todos nós temos sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, né? Sentimentos de inveja, entre outras coisas. Então, ele tem essa dificuldade. E todos, tanto o ansioso quanto o depressivo, fica numa luta que adoece, que é uma luta principal de não querer lidar com aquela situação. O ansioso não quer enfrentar a situação, o deprimido não consegue, assim, deixar para trás aquelas coisas que aconteceram lá atrás. Ele fica focado no passado o tempo inteiro. Então, tanto um quanto o outro deixa um foco, uma lacuna. Qual que é essa lacuna? Que fica entre
o ansioso e o deprimido. É a lacuna do tempo presente. Então, o deprimido fica no tempo lá atrás, o ansioso fica no tempo lá na frente. Essas pessoas, elas não focam no presente. E o tratamento, então, tanto para um quadro quanto para o outro, é aprender a focar no presente. Porque senão você fica no que a gente diz que é um termo técnico, que é viver no modo atuante. O que é o modo atuante? É você ficar lutando o tempo inteiro contra aquele sentimento, contra aquele pensamento. Você só luta contra aquilo, só luta contra aquilo. Então você está numa realidade aqui, mas a sua cabeça está lá longe. Você está lutando, pensando naquele futuro lá o tempo inteiro, está trabalhando aqui seus pensamentos, seus sentimentos, você está sofrendo pensando lá. E o deprimido está lá atrás o tempo inteiro, tentando resolver coisas lá atrás. Ele não esquece, ele não segue, ele rumina e ele fica o tempo inteiro focado nessas coisas, nesses acontecimentos, nessas histórias para trás, tá? Então, se você está sofrendo com ansiedade ou depressão, você não consegue focar no presente. E é justamente esse fato de não focar no presente que te adoece, tá? E aí, quando a gente fala de ansiedade e depressão, existem as medicações, que eu não vou trabalhar a questão de medicação aqui com vocês, como eu falei. Se você está enfrentando um quadro agudo, e aí você pode assistir minhas lives sobre ansiedade e depressão lá no YouTube, posso botar o link para vocês depois no grupo. Se você está no quadro agudo, você vai ter que procurar um médico, tá? É um médico psiquiatra para te ajudar, ele vai te prescrever uma medicação. Só que se você está passando por um quadro que já está crônico, né, que você não está conseguindo resolver, tem gente que fala assim, eu sou depressiva, está tomando medicação para depressão 10, 20, 30 anos. Isso não existe, gente. Depressão, a gente tem que trabalhar no sentido de tratar a depressão, a ansiedade também. Você não pode ficar dependente da medicação, mas como que você muda essa realidade? Uma das técnicas, mais uma vez, aí eu vou voltar de novo naquilo que a gente conversou semana passada, mas trazendo outras questões. Uma das técnicas que mais ajuda e que tem um efeito similar aos medicamentos, tá? Que são utilizados no campo da psiquiatria, são as técnicas de respiração. Por que as técnicas de respiração? Porque é muito mais fácil, como eu falei, pessoas tanto estressadas, foi a live anterior, tanto ansiosas quanto as depressivas, são pessoas que têm um padrão de pensamento distorcido, como eu falei, não conseguem ver a realidade. E justamente porque também vão desenvolver um padrão respiratório muito ansioso, né? Essas pessoas, elas não conseguem relaxar. E para mudar esse padrão de pensamentos, a gente muda com a respiração. É muito mais fácil você mudar a respiração, oxigenar o seu cérebro e vir a clareza de pensamentos para você, do que você lutar contra o padrão de pensamentos. Porque o padrão de pensamentos é algo que a gente trabalha com a consciência, né, ouvindo, lendo, né? Que a gente toma consciência muitas vezes assim, tá? É algo mais demorado. Por incrível que pareça, quando a gente faz técnicas de respiração, não. Com as técnicas de respiração, você consegue oxigenar o seu cérebro na hora. Então, existem técnicas, por exemplo, se essa pessoa está deprimida, a pessoa deprimida fica sem energia, fica cansada. Quais as técnicas de respiração que a gente vai utilizar para essa pessoa? Ela vai fazer uma inspiração mais longa, tá? Então, inspiração é aquele movimento que a gente põe um ar para dentro, né? E aí, a gente vai fazer muito isso com o indivíduo deprimido. Por exemplo, existem técnicas que a pessoa está muito triste, está muito abatida. E aí ela vai sentar, né, no movimento confortável, e ela vai fazer essa inspiração em movimentos longos, mais rápidos, tá? E isso vai trazer mais energia para ela. Então, tem uma técnica que você faz assim, ó. E aí você faz e sua energia vai subindo. Agora, por exemplo, se você é um indivíduo ansioso, aí vai ser o contrário, né? O deprimido, você precisa aumentar a frequência cardíaca, então você vai respirar longa, mas mais rápido. Agora, o indivíduo ansioso, não. O indivíduo ansioso, ele já tá com essa respiração, né? A pessoa ansiosa só o tempo inteiro nervosa, só o tempo inteiro respirando mal. E qualquer coisa que acontece, ela tá gritando, ela não consegue reagir
ela não consegue controlar a reação dela ao estresse. Então, qualquer coisa que alguém fala, qualquer coisa que acontece, ela não consegue lidar. Por que ela não consegue lidar? Porque ela respira mal. Então, com o indivíduo ansioso, a gente vai fazer a expiração vai ser mais longa do que a inspiração. Então, por exemplo, semana passada eu passei por uma situação bem complicada, em que eu fiquei ansiosa naquele momento. E aí eu fui fazer a técnica para relaxar, né? Relaxar da ansiedade que eu estava sentindo. E aí você vai fazer uma inspiração e vai fazer a expiração mais longa, né? Expiração é um movimento que você joga o ar para fora. Então você vai fazer, ó, né? Então quando você tá nervosa, que você tiver, tô muito nervosa, você inspira e joga o ar. Às vezes com a boca aberta mesmo, sabe? Fazendo barulho. Jogando o ar pra fora, assim, o máximo possível, sabe? Fazendo barulho, sem ter medo de passar vergonha. Às vezes eu faço muito isso no hospital. Eu vejo que tem alguma situação ali mais complicada e a gente vem... E você vai vendo que à medida que você vai... Já dá até uma relaxada. À medida que você vai jogando esse ar pra fora... Você vai liberando a tensão, você vai liberando o peso, seu cérebro vai oxigenando, aqueles pensamentos, aquele padrão de pensamentos ruins vai embora, você começa a refrescar a mente e a relaxar. E você sai dos quadros de ansiedade. Então, por exemplo, pessoas que têm medo lá de andar na escada gigante, rolante, que fala, né? Andar de elevador, subir serra, ficar em local fechado, né? Tudo isso você usa esse padrão de respiração. Você está nervosa, ao invés de você deixar aquela ansiedade te controlar, você começa a fazer esse tipo de respiração e jogar para fora o peso, sabe? E o depressivo vai fazer o contrário. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Então, a respiração, ela é assim, uma técnica que ela é fundamental para você lidar com esses quadros. É uma técnica fundamental para te tirar da ansiedade, para mudar seu padrão de pensamentos e para te ajudar também com a questão da ansiedade. E aí eu vou falar algumas questões agora para vocês, né, sobre isso. Talvez a gente faça uma técnica junto, vamos ver se a gente faz, se vocês toparem, né? Coloca aí para mim se vocês topam. Mas o que a gente precisa entender quando a gente aprende essas técnicas, né, a gente faz uma renovação celular. Então, tudo aquilo que eu venho falando para vocês, gente, olha só, telômeros ficam curtos, né, com estresse, com ansiedade, com depressão. Quando você respira bem, você altera as suas células. Isso é comprovado, isso é ciência, isso não é conversa fiada, isso é ciência, né? E a gente, além disso, tudo isso que eu vou falar para vocês agora, melhora também o nosso sistema imunológico, fortalece as nossas células, né? Nosso sistema imunológico. Isso vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com os problemas do dia a dia, com as ameaças à nossa saúde, né? Muitas vezes pessoas podem ter câncer, esse câncer pode ir embora e a pessoa não sabe. Porque as células do sistema imunológico, elas vão matar essas células, vão fazer todo aquele movimento de reciclagem e essa pessoa não vai nem descobrir que ela teve câncer uma vez na vida, né? Porque o sistema imunológico vai funcionar bem, ele vai detectar aquelas anormalidades e vai trabalhar. Padrão de pensamentos muda também, e a gente aprende a se conectar com o presente, que é o que eu falei. O problema do estressado, do ansioso, deprimido é se conectar com todos os momentos, menos com o momento presente, tá? Então, a gente tem que se conectar com o presente. As técnicas que eu vou falar para vocês, umas eu vou citar, outras talvez a gente possa fazer juntas, né, agora. Juntos, né, que a gente tem um rapaz aqui, um homem também, no nosso grupo. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte: se você mora num município onde tem instrutor de Mindfulness, eu vou até escrever para vocês, deixa eu escrever aqui no YouTube como se escreve, para quem não sabe, Mindfulness. Coloquei aqui no YouTube... aqui no Instagram, deixa eu ver se eu consigo colocar. Mindfulness. Vamos ver se vai. Eu acho que eu coloquei certo, gente. Vamos ver. Qual a dica que eu dou para vocês? Se vocês, no município de vocês, têm algum trabalho, às vezes nas prefeituras municipais,
tem os trabalhos de terapias integrativas, e às vezes dentro desses trabalhos que são poucos divulgados, né, porque a gente é mais acostumado com a medicina tradicional, muitas vezes tem no seu município, você não sabe, procure saber. Trabalhos de mindfulness, tá? Pessoas instrutores de mindfulness. O que é essa técnica? É uma técnica que te ajuda a fazer conexão com o tempo presente. Então, ela ajuda todas as pessoas que sofrem com esses estados emocionais, de estresse, de depressão, de ansiedade. Existem várias técnicas que você vai aprender junto com esse instrutor para você fazer e se livrar desses quadros, né? Então, se tem a possibilidade aí no seu município, ou gratuitamente, ou se você tem condições de pagar, procure um instrutor que ele vai te ajudar bastante. Outra questão super interessante também são os retiros de meditação. Procure aí no seu município, porque eu estava lendo, inclusive hoje, eu ia falar para vocês do livro, não falei na live anterior, né? Esse livro, O Segredo, está nos telômeros, tá? Fica aí, enfim, a imagem ao contrário para vocês, mas quem puder adquirir depois é um livro mais técnico, assim, né? Tem uma linguagem comum, por um lado, mas assim, para quem, por exemplo, não tem um ensino médio, um ensino superior, não é um livro que eu vou indicar, né? É um livro mais para quem tem ensino superior, porque tem coisas aqui de ciência que você não vai entender. Então, assiste as minhas lives que você vai entender numa linguagem mais acessível ainda que ele. Mas eu estava relendo algumas partes desse livro hoje, e inclusive a autora estava falando, ela que ganhou o prêmio Nobel, né, de medicina que eu falei para vocês, eu não me lembro o ano, se foi 2015, enfim. Já até esqueci, mas falando sobre os retiros de meditação. Os cientistas fizeram uma experiência, levaram um grupo de pessoas para fazer o retiro de meditação. Um grupo, aí dividiram no meio. Uma parte participou do retiro propriamente, uma parte ficou no hotel, aguardando, mas meditando no hotel, tá? Fazendo os exercícios de meditação no hotel. Não faziam em grupo, nos retiros. E aí depois eles mediram os telômeros, né? E eles viram que houve um aumento muito significativo assim, um aumento maior dos telômeros, né? Uma estabilização maior naqueles que fizeram o retiro, muito mais do que naqueles que meditaram sozinhos. Então, meditação sozinho vai trazer muitos benefícios ótimos, mas se você também tiver a possibilidade de participar de um retiro de meditação, às vezes a gente tem medo, que a gente acha que meditação é algo esotérico, né? A gente acha que meditação tem a ver com religiões, e não tem nada a ver com religião, tá, gente? Meditação tem nada a ver com religião. Meditação é o momento que você se silencia para ouvir Deus. Eu digo assim, para parar de falar, porque a gente fala e pensa o tempo inteiro e a gente não dá tempo para escutar. Por isso que a gente tomba e bate muita cara na vida, porque a gente faz o que os nossos pensamentos falam pra gente. E os nossos pensamentos estão loucos, estão deturpados, né? Principalmente se estamos deprimidos, ansiosos, né? E estressados. A gente não tá pensando, a gente não está vendo a realidade. E aí a gente faz tudo errado. Então, os retiros de meditação não tem nada de esotérico, tá? São técnicas que você vai aprender, vai fazer em grupo com outras pessoas, para você se reconectar com você e se reconectar com o divino também. E isso vai melhorar a sua saúde, vai aumentar seus telômeros, né? Vai melhorar a sua imunidade. Tudo isso é medido, tá? É comprovado em pesquisas científicas aí. Outras técnicas muito interessantes também são Hatha Yoga. Eu falei com vocês na live passada, interessante fazer essas técnicas corporais, né, de yoga, mas especificamente existem estudos sobre Hatha Yoga, porque existem vários tipos de yoga, mas Hatha Yoga é um que já tem muitos estudos comprovados aí que ajudam essa técnica que alia, né, essa questão do corpo com a questão mental, a trabalhar a ansiedade e a depressão. Então, quando você for buscar curso de yoga, uma experiência de yoga, procure qual é a modalidade desse yoga, tá? E dê preferência ao Hatha Yoga. Não que as outras modalidades não são boas, todas são ótimas, mas essa modalidade é que a gente tem muitos estudos aí que comprovam os benefícios, tá? Além do Hatha Yoga, tem também Tai Chi Chuan, que inclusive é muito oferecido para pessoas idosas. Também trabalha essa questão corporal, todos trabalham questão corporal, respiração e vão trazendo essa modificação mental para vocês também. E aí vem a questão das coisas individuais que a gente pode fazer. Então, a meditação, tá? A gente tem meditação que você pode aprender no YouTube. Meditação que você faz no silêncio. Meditação no silêncio não tem segredo. Muitas pessoas fazem muitas técnicas de meditação. Não. O que é meditação? Você parar
durante alguns minutos do seu dia. Você pode colocar no seu cronograma e ficar em silêncio. Assim, esse é o tipo de meditação que eu, Juliana, prefiro. É não barulho nenhum, não tem música, não tem som, não tem gente guiando, não tem mantra, não tem nada. Silêncio total. Que quando você começa a fazer, você vai ver que incomoda, né? No início incomoda, porque vem os pensamentos e a gente tem que aprender a aceitar os pensamentos que vêm, continuar respirando. É isso. Com o tempo, a gente vai conseguir ficar alguns segundos com a mente vazia. São esses segundos, quando os pensamentos somem, que a gente realmente entrou no estado de meditação. Aí é quando a gente tem a clareza mental, é quando a gente consegue ouvir Deus, né? Ouvir o divino e ter as soluções para as questões da nossa vida, nesse momento de silêncio, que é dificílimo. Só fazendo muito, meditando muito. Só o fato de você parar já te ajuda. Mas não tem só essa meditação. Por exemplo, você tem a meditação com mantras, tem a meditação com Ho'oponopono. Então, você pode procurar no YouTube meditações. Pode colocar meditações guiadas, né? Pode colocar meditação com mantra. Meditação com mantra, o mantra nada mais é do que uma frase. Às vezes tem gente que acha também que tem a ver com religião, porque o mantra é a repetição de uma palavra ou de uma frase, muitas vezes em sânscrito, que é uma outra língua. E aí a gente não sabe o que é, aí a gente acha que tá falando alguma coisa ruim. Não, é porque isso vem muito, né, dos indianos, né, que são meditadores e tal, e outras culturas que têm culturas de meditação, então a gente vem com essas linguagens. Mas você pode, por exemplo, quando você for assistir um vídeo desse no YouTube, lá geralmente meditação com mantra, aí vem escrito, né, o mantra ali. Você pode pegar aquela tradução do mantra, colocar no Google, tradução do mantra, para você saber o que você está falando. Então é muito legal também esse tipo de meditação com mantra, porque você vai repetindo aquela frase, vai repetindo, aquilo tem uma entonação sonora que vai te conduzir também a um estado de meditação, um estado de tranquilidade. Então é interessante. Tem também meditação guiada, né? Meditação guiada você faz, uma pessoa vai te guiando, vai falando coisas para te relaxar. Às vezes eu faço muito à noite, né? Se o meu dia for muito agitado e eu não estiver conseguindo entrar no estado de relaxamento sozinho, eu coloco uma meditação no YouTube. Se vocês quiserem, depois é só me falar, que eu posso compartilhar no grupo algumas meditações que eu escuto. Meditação guiada e meditação com hipnose noturna, né? Aí alguém vai te guiando para você, vai te falando quantas vezes você tem que respirar, quantas vezes você tem que respirar. Existem meditações com visualização, você também encontra no YouTube, onde vai te falando para você ir visualizando determinadas coisas. Isso te traz um estado de relaxamento e vai trabalhando também o seu padrão mental, porque vai te conduzindo a repetir determinadas coisas, a agradecer, por exemplo, desenvolver sentimento de gratidão. E isso muda o seu padrão mental sem que você perceba, tá? Então é muito interessante também. E a gente tem uma meditação que eu uso muito e que eu já ensinei também no nosso canal, né? Que é a meditação do coração. Não sei se vocês lembram, se vocês já estavam comigo ou se assistiram essa live da meditação do coração. A meditação do coração, eu não vou fazer junto para dar tempo da gente conversar, principalmente quem está no Instagram, mas a meditação do coração nada mais é do que você sentar. Você vai sentar confortavelmente, numa cadeira confortável. Eu sento muito no chão porque é confortável para mim, mas às vezes para o idoso não é. É melhor sentar numa cadeira, né? Bota uma almofadazinha aqui, às vezes eu até coloco na live, não sei se você vê, se vocês conseguem ver, uma almofadinha, senta confortável. E aí você vai entrar num padrão de respiração profunda, né? Vai respirar 3 vezes profundamente, lentamente, tanto você inspirar quanto você expirar. Você vai fazer o movimento 3 vezes, bem mais lento que você conseguir. E aí depois você continua respirando lentamente, mas você começa a repetir palavras tranquilizantes, né? E aí a gente tem que se conhecer para ver as palavras que nos tranquilizam. Por exemplo, você pode utilizar a palavra paz, pode ser frases também, né? Eu sinto paz, eu tenho prosperidade, eu sou uma pessoa calma. Você vai repetindo, né? Você vai repetindo isso. E você vai, à medida que você vai expirando, então você inspira. Aí quando você expira, aí você fala, eu sou calma, ou calma, uma palavra só, né? Amor. Aí você vê aquela palavra que você mais se conecta, que você vai falando à medida que você vai expirando, né? E aí você vai colocar a mão no seu coração
E você vai fazer aquilo que eu falei, principalmente se você é ansioso, tá? Então você tá lá, inspirou 3 vezes longamente, depois você vai inspirando devagarzinho, né? Vai falando aquelas palavras tranquilizadoras, você coloca a mão no seu coração e você começa a jogar para fora o peso, não importa o seu peso, mas você começa a jogar, né? Então você inspira e vai jogando, né? Vai jogando. Aí vem aqueles pensamentos loucos na sua cabeça, você vai joga, deixa embora. Aí quanto mais você coloca pra fora, você vai perceber que vai chegar um momento que você já tá se acalmando, aí você já não tem tanto o que jogar pra fora, que a gente prende. O ansioso, ele prende tudo aquilo que é de ruim dentro do coração dele, né? O depressivo também, com a questão da ruminação, da supressão de sentimentos, né? Você, joga tudo pra dentro. Aí você fica assim, sabe aquela tensão? Então você começa a jogar pra fora, né? Coloca a mão no coração aqui, joga. E aos poucos vai acalmando, vai acalmando. Você vê, eu não sei se vocês estão fazendo aí, mas é automático, tá? Calma, vem automático. Já vem pra mim, até meu padrão de voz vai mudando à medida que você faz isso. E aí, você começa a pensar, você pode pensar ou falar afirmações, né? Minha vida é muito próspera, eu tenho muita saúde, eu sou grata pela minha família. E vai repetindo. Você repete uma frase só, você repete várias frases com a mão no coração. Por quê? Tem pessoas que se conectam com a respiração, tem pessoas que só vão se conectar com o coração. O coração é algo muito forte, né? Que a gente tem, que a gente se conecta muito fácil. A gente fala muito a questão do nosso coração, né? Quando a gente fala dos nossos sentimentos. Então, às vezes, você se conectar com a mão no coração, prestando atenção nas batidas do seu coração, é muito mais fácil, tá? E aí, você começa também, depois que você faz... Aí você já tá mais calma, você já respirou, você já inspirou, você já fez já pensou coisas positivas, né? Já fez as afirmações positivas. Aí você continua aqui com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, você começa a imaginar que do seu coração, assim, que tá brotando amor no seu coração. Você começa a tentar visualizar o amor, como se o amor fosse algo palpável, né? A energia do amor entrando no seu coração, né? E aí depois você começa a imaginar que esse amor que está aqui no seu coração está irradiando para a sua vida. Então está irradiando lá para o seu marido, está irradiando para o seu filho, para o seu patrão, né? No meu caso, para o hospital inteiro, as pessoas estão lá brigando, estão quebrando pau. Aí eu vou para minha sala, tô aqui, ó, tô cheia de amor. Ai, o amor tá irradiando, tá saindo aqui do meu coração e tá indo para outras pessoas, né? Tá indo. E você começa a se abrir para se envolver com todo esse amor que está saindo, que entrou em você, que veio lá do divino, né? Você estava ali meditando e que vai irradiar também para outras pessoas na sua volta. Isso é automático acalmar, tá? É automático. É porque as pessoas não sabem. Então é muito mais fácil e correr para o remédio. Quando você pode ser o seu curador. Sempre falo isso para vocês. Nós somos nossos curadores, né? Então a respiração ajuda muito nisso também. Tem uma outra técnica, e eu vou falar mais 2 coisas só para vocês. A técnica da respiração de 3 minutos. Aí são 3 minutos mesmo, né? Vocês podem colocar no relógio ou podem deixar assim para... enfim, se você não tem pressa, você deixa aumentar esse tempo, não tem problema nenhum, tá? Então, é uma técnica, assim, onde você vai tomar consciência dos seus sentimentos. Lembra que eu falei que a gente briga muito com os sentimentos, né, com os pensamentos? Você vai tomar consciência disso, vai começar a ter atenção no presente e você vai expandir sua consciência. É muito parecida com a técnica do coração, mas é diferente. Então, quando a gente fala da técnica da respiração de 3 minutos, todas as técnicas, você vai sentar confortavelmente no chão, na cadeira, no sofá, né? É muito legal, por exemplo, você tá com o pé no chão, a questão do aterramento, falo muito com vocês, né? A gente faz troca de energia com a terra. Então, você colocar os pés no chão ajuda muito. Se você estiver numa praia, se você mora numa roça, se no seu quintal tem terra batida de chão, também é muito legal você fazer o aterramento, botar os pés no chão, tá? Tem uma troca de elétrons ali, uma troca energética também. E aí você coloca seus pés no chão ou senta na posição de meditação, fecha os olhos, respira profundamente. Aí, nesse caso aqui, você vai começar a respirar e tomar consciência do que você está sentindo. O seu foco vai ser o que eu estou sentindo agora, né?
sem julgar o que você está sentindo. Eu estou sentindo isso, eu estou pensando naquilo. Vai tomando consciência e vai meio que catalogando na sua cabeça. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou com inveja. Vai catalogando tudo ali, tudo que você está sentindo e vai reconhecendo o que você está sentindo, tá? Depois, à medida que você está respirando, você está reconhecendo o que você está sentindo, o que você vai fazer? Você vai começar a se atentar na respiração. Aí vem o que eu falei. A técnica do coração, né, meditação do coração, é para pessoas que se conectam mais em pensar aqui, se conectar com o coração. Outras pessoas vão preferir se conectar com a respiração. Então, nesse caso aqui, você vai começar a focar na sua respiração. Então, você tomou consciência, você sabe tudo que você está sentindo, está aceitando, você não está negando nada. Tô com raiva, tô mesmo. Tô aqui sentada, tô com raiva, tô triste. Vai listando na sua cabeça. E aí, vai catalogando isso e depois você começa a se atentar. O segundo passo, depois que você reconheceu o que você está sentindo, é você se atentar para sua respiração. Então, você vai ficar ali tentando agora só se concentrar na sua respiração. Se a sua respiração tá rápida, se a sua respiração tá lenta. E não vai julgar nada, você só vai ficar ali vendo, ó. E fica ali, né? Alguns minutos ali. E aí, isso vai te ajudar, à medida que você já tomou, quando você já sabe os sentimentos que você tem, né? E que você começa a se atentar para a sua respiração, você começa a expandir a sua consciência como se acolhendo, tá? A gente só consegue se acolher se a gente sabe o que a gente está sentindo. A gente só sabe o que a gente está sentindo quando a gente para, né? Quando a gente para, senta, e por isso que a meditação, as técnicas de respiração são para isso. Você parou, sentou, você vai começar a ter consciência dos pensamentos, dos sentimentos que você tem. E aí tem consciência desses pensamentos, desses sentimentos, você respira e você começa a se acolher seus pensamentos, acolher seus sentimentos com amor, com tranquilidade, se conectando com você, se conectando com a energia do perdão, com a energia do amor, né? E continua ali respirando e acolhendo tudo que você está sentindo. Ponto. Isso já vai te trazer uma tranquilidade. São 3 minutos que podem mudar assim completamente seu dia, mudar completamente a sua noite, né? Às vezes eu faço esse tipo de técnica também à noite, quando o dia é muito corrido, né? Como foi o dia de ontem, foi um dia bem corrido também. E à noite eu parei só para fazer essa técnica e fiquei até dormir. Aí eu dormi, entendeu? Que aí eu deitei, comecei a fazer a técnica de respiração, de consciência e tal, e me tranquilizei, tá? E aí, por último, bom, não adianta só essas técnicas também, são maravilhosas, trazem uma mudança significativa na sua vida, mas tem que ter mudança de estilo de vida, tá? E aí, os nossos temas para frente vão ser só temas práticos no sentido de alimentação, de exercício, né? Então, a próxima live nós vamos falar sobre exercícios. Nós vamos ter a outra live posterior sobre a questão da alimentação, o que a gente pode, o que a gente não pode. Algumas coisas eu vou falar com vocês acerca de quantidades também, né? E porque a gente precisa fazer mudança de estilo de vida também. Então, por exemplo, né? Colegas meus, plantonistas, fazem 300 plantões por semana. Não tem técnica zen, né, Silvinha? De meditação que vai dar conta de uma pessoa que faz 6 plantões por semana. Porque o estresse é muito grande. Então, você tem que mudar seu estilo de vida, tem que tirar da sua vida, como a gente já falou em lives anteriores, pessoas que estão te fazendo mal, né? Tem que jogar para fora o que você sente, tem que conversar, tem que expor, tem que negociar. Tem que diminuir o ritmo, tem que relaxar, tem que começar a aprender coisas novas, tem que ser mais flexível com as pessoas, mais flexível com seus pensamentos, né? Porque não adianta ter um estilo de vida péssimo, comer tudo errado, não fazer exercício, trabalhar o tempo inteiro, ser uma pessoa completamente inflexível, porque aí não tem como dar conta de quadro nenhum. Então tem que unir todas as técnicas que eu falei com a mudança do estilo de vida. E aí a gente vai falar sobre isso nas próximas lives, tá? A gente vai aprender sobre alimentação. Eu sei que muita gente quer ir para a parte de alimentação, quer ir para a parte de exercício físico, e a gente vai falar sobre isso nas próximas lives. Então, a próxima, salvo engano, é exercício físico, a outra é alimentação. Eu acho que a de alimentação vai ser umas 2 ou 3 lives, tá? Porque eu vou aprofundar um pouco mais do que a gente aprofunda lá no Facebook, até porque tem coisas que eu não posso ficar falando no Facebook, que eu não quero ser punida o tempo inteiro, né? Então, a gente vai estar falando aqui dentro da comunidade. Quem está dentro da comunidade, é claro, é privilegiado para aprender determinadas coisas. E eu fico muito mais à vontade também, né, gente? Porque aqui é um espaço só nosso, só tá aqui quem quer aprender. E lá no Face, infelizmente, não é tanto assim, tá bom?
Agora eu vou abrir aqui para perguntas, né? Para quem está ao vivo na live.